paz do Senhor para todos. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró. Estou aqui na companhia do professor Joseone Silva, da irmã Ceição Lima, para mais um programa EBD em Síntese Podcast. Este programa é de responsabilidade do Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Nós estamos neste trimestre estudando lições temáticas com o título geral A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Graças a Deus pela oportunidade, e aqui eu quero, desde já, cumprimentar com a paz do Senhor a irmã professora Ceição Lima. Paz do Senhor, irmã Ceição. Pai do Senhor, irmão Fábio, irmão Joseone, somos gratos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estudarmos e compartilharmos um pouco, mais uma porção da sua palavra. Que o Espírito Santo venha nos ajudar, nos iluminar e nos auxiliar na aplicação dessa palavra em nosso coração. Amém. Professor Joseone, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Fábio, paz do Senhor, professora Ceição. Gratos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede em um desafio na nossa lição de questionamentos éticos e morais. Vamos discutir um pouco a respeito dessa lição e que o Espírito Santo ele nos ajude a compreender o texto de maneira sucinta. Amém. Graças a Deus, estamos felizes pela oportunidade que temos de gravar o EBD em Síntese Podcast. A lição de hoje é a lição de número 5, lição que será estudada em nossas classes de escola dominical no dia 30 de julho de 2023. A lição tem como tema a dessacralização da vida no ventre materno. O texto áureo da nossa lição se encontra em Lucas, capítulo 1, versículo 31, que diz assim: E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E a verdade prática diz assim: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura de morte infantil. E se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. A leitura bíblica em classe está em Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 33 e também do versículo 39 a 45. Irmã Ceição, a nossa lição de hoje, nesse tema da dessacralização da vida no ventre materno. Quais são os objetivos da nossa lição de hoje? A nossa lição, ela traz como objetivo a reflexão sobre a divina concepção, de Jesus. Nós vamos, a partir do nascimento do Senhor, que escolheu aí o ventre de uma mulher para vir ao mundo, nós vamos refletir sobre a importância e o valor da vida através do nascimento de Jesus. E depois nós vamos identificar nessa cultura que nós vivemos hoje, essa forte influência sobre uma cultura de morte, uma cultura que aborda aí as questões principais, que é o aborto e também a eutanásia. E nós vamos ver também a sacralidade da vida. Nós vamos estudar, a partir desses pontos, de que o valor da vida humana está intrínseco a um princípio bíblico, porque nós cremos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e ele tem um valor por causa disso. Então, esses são os objetivos da nossa lição. Isso mesmo, irmã Ceição, caros irmãos e irmãs, temos muitos professores da Escola Bíblica Dominical que nos assistem semanalmente no programa EBD em Síntese Podcast. Esta lição de hoje, ela tem um foco maior sobre a questão do aborto, mas como estamos falando da sacralidade da vida, de uma postura e uma cultura pró-vida, essa cultura pró-vida, ela defende a vida, não somente intrauterina, mas também depois que a pessoa nasce. Então, defendemos a vida desde a concepção até o último respiro de vida que a pessoa tem aqui na Terra, porque sabemos que a vida é de Deus, então nós
não somos contra não somente ao aborto, mas também à eutanásia, ao homicídio e todas as formas de morte e de manipulação da vida que o homem queira fazer, tirando assim a prerrogativa de Deus, que é aquele quem dá e quem tira no momento que ele quer. Professor Joseone, como introdução da nossa lição de hoje, o que é que nós podemos já começar aqui a comentar com os nossos ouvintes? Primeiro ponto é dizer que Deus, ele é nosso ser supremo, somente ele tem autoridade de conceder a vida e de tirar a própria vida. É tanto que lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, ele deixou bem claro que ele formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas, e o homem teve assim esse fôlego de vida. Já lá nos Salmos, como a introdução ele cita, sobre Salmo 137, versículo 13, que dali há uma concepção de que, de um modo onde Deus já está de modo ativo na concepção ali do nascituro, no desenvolvimento da vida humana, né? Então ali ele já rege os princípios estabelecidos de Deus de proteger a vida daqueles que não têm ainda as condições de se protegerem. Então a introdução ele mostra isso, que desde a concepção Deus está ali ativo, protegendo ali o fetozinho na barriga da sua mãe. É verdade, meus irmãos, a Bíblia é provida, Deus é provida, porque a vida é um dom de Deus. A vida não surgiu por acaso, a vida não surgiu por um processo de evolução, mas a vida é um dom de Deus. Ele criou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então, toda a cosmovisão bíblica e cristã é uma cosmovisão de valorização da vida, porque a vida é um dom de Deus. Nós somos sempre pró-vida. Aqui no tópico 1 da nossa lição, o comentarista ele aborda a questão da concepção de Cristo. A Bíblia mostra que todo o Antigo Testamento, as profecias messiânicas a respeito da vinda de Cristo, e desde lá Gênesis 3 e 15, que a Bíblia fala do descendente da mulher que viria e pisaria a cabeça de Satanás, e existia profecias bíblicas a respeito do Messias, inclusive em Isaías capítulo 7, versículo 14, né, diz que a virgem ficará grávida, ou a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará de Emanuel, que significa Deus conosco. Então, as profecias messiânicas já apontavam para a vinda do Messias, e a vinda do Messias, ela se deu no tempo certo, no momento certo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, e diz que, cumprindo-se a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, essa expressão nascido de mulher, ela é muito interessante, porque no plano da salvação de Deus para a humanidade, de envio do Messias, Deus resolveu se encarnar no ventre de uma mulher. Deus poderia ter se encarnado e já ter aparecido entre os homens como uma pessoa adulta, ou como uma criança, um jovem, um adolescente, mas Deus se encarnou. O milagre da encarnação, como diz lá em João 1,14, o verbo se fez carne, então o verbo se fez carne no ventre de Maria, ela concebeu pelo Espírito Santo. Então Deus usou a conceição, a concepção, e toda essa questão da gravidez como parte aí do plano de salvação. Professora Ceição, que também é mãe, glórias a Deus por isso. Professora Ceição, o nascimento de Jesus foi anunciado pelo anjo Gabriel a Maria, e foi uma coisa maravilhosa Deus ter escolhido esse método, vamos dizer assim, para a encarnação de Cristo. Isso mesmo, é a bênção do nascimento. É uma dádiva divina que foi dada a nós, e aí está a importância
de nós olharmos para esse fenômeno, né, com o devido valor. A dificuldade que nós encontramos, às vezes, nessa cultura presente, é de não olhar para o feto como um indivíduo, com um valor que já tem em si intrínseco o valor de uma vida humana, né? E a Bíblia, o princípio bíblico, tudo aquilo que nós vemos através da palavra de Deus, nos leva a olhar o feto, o bebê, desde o ventre da sua mãe, como um indivíduo que vai crescer, que vai se desenvolver, e ali ele vai se tornar, ou já é, na verdade, a imagem e semelhança de Deus, algo criado por Deus, né? Ele não, a concepção ela não é automática, ela não ocorre de uma forma aleatória, mas nós vemos ali uma ação criativa da parte de Deus. E aqui no ponto 3, quando nós estamos falando sobre a bênção do nascimento, falando aqui sobre a relação de Maria e Isabel, a gravidez dessas duas mulheres que ocorreu de forma miraculosa. E é interessante observar, eu queria chamar aqui a atenção dos professores para o fato de que Lucas usa o mesmo termo que ele usa aqui para falar sobre o bebê de Isabel e o bebê de Maria, para se referir mais tarde ao bebê recém-nascido e para as criancinhas que foram levadas até Jesus, para que Jesus recebesse aquelas crianças. Então, não há separação na concepção bíblica, não existe um ponto, como querem alguns defensores, né, de dizer que a partir desse ponto é humano e a partir desse ponto não é apenas um conjunto de células. Nós estamos estudando essa lição justamente para enfatizar que nós não temos essa divisão. A bênção do nascimento, ela traz para nós esse princípio, que a partir da concepção, ali já é uma vida com valor intrínseco. Então, é a sacralidade dessa vida, a valorização dessa vida que é inviolável. Né? Nós não estamos na condição de pegar e interromper essa vida, mas temos que olhar como algo que Deus colocou no ser humano e precisamos ver isso como algo sagrado, inviolável, intocável. E a Bíblia nos endossa isso. Não há separação, não há um momento exato para dizer que aqui é só um feto, aqui a partir daqui é um bebê. Inclusive, eu vou ser avó, né? Então, o bebê, ele já é um ser humano. Olha só, a relação que nós podemos fazer. Quando nós sabemos que vai chegar um bebê, ainda que nós não o vejamos, ainda que nós não tenhamos no braço, nós já nos preocupamos com a saúde, nós já nos preocupamos com toda a provisão que vai ser necessária, nós nos preocupamos com tudo o que vai ser necessário para receber. Por quê? Porque nós já consideramos que ali é uma vida humana e que requer todos os cuidados. Então, é isso que a Bíblia nos orienta a fazer. E nós, como cristãos, nós temos que endossar isso, o valor da vida humana, desde a sua concepção e a bênção do nascimento, como sendo a continuidade dessa vida. Não é a partir do nascimento que começa, mas a partir da concepção e o nascimento como uma coroação, uma bênção, né, que essa vida está chegando ao mundo para a convivência, né, dos seus pais e da sua família. Amém. Graças a Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27 diz que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E no versículo 28 diz: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Então, quando Deus criou o ser humano, o homem e a mulher, que foi criada à imagem e semelhança de Deus, Deus deu ao ser humano a capacidade de procriação, de se reproduzir por meio da relação sexual. O primeiro casal foi feito, vamos dizer assim, diretamente pelas mãos de Deus, mas Deus deu ao ser humano a prerrogativa da reprodução, de gerar
outro ser humano à imagem e semelhança de Deus. Então, quando um homem e uma mulher têm uma relação sexual, então o gameta masculino, que é o espermatozoide, e pode se juntar ao gameta feminino, que é o óvulo, e assim haver a concepção. E quando há a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, ali já começou uma nova vida, uma vida diferente, com material genético diferente. É verdade que metade dos genes vem do pai, metade dos genes vem da mãe, e há toda uma combinação genética daquele novo ser, mas já é uma nova pessoa. Então, a vida ela começa na concepção e aquele bebê que está ali no ventre da mulher, alguns chamam de embrião, depois chamam de feto, mas, na verdade, já é uma pessoa humana. O corpo humano já está ali. E aquele novo ser que foi gerado vai impor ao corpo da mulher toda uma mudança na fisiologia, toda uma mudança na anatomia e toda uma mudança psicológica até, emocional. Então, mostrando que aquele bebê é uma vida independente, no sentido de que tem material genético próprio e está ali, inclusive, impondo, independentemente da vontade da mulher que engravidou, impondo à mulher uma série de mudanças em relação à anatomia, fisiologia e o emocional da mulher, provando assim que o bebê não é um apêndice do corpo da mulher, como um fio de cabelo, as unhas ou outra parte qualquer do corpo, mas é um ser humano, uma nova pessoa. E como Deus usou o sexo como um meio de reprodução, nós temos responsabilidade sobre o sexo. E nessa questão da bênção do nascimento, professor Joseone, é importante que tanto as mulheres como os homens, é importante a gente dizer que nenhuma mulher é mãe sozinha, nenhuma mulher é mãe sozinha. Então, a responsabilidade daquele novo ser que foi gerado é tanto da mulher como do homem, é tanto da mãe quanto do pai, igualmente, né? E os pais, né, o casal deve encarar a gravidez como uma bênção de Deus, como uma dádiva do Senhor e não como um incômodo, não como um problema. Não é isso, professor? É isso mesmo, pastor Fábio. Sabemos que através do nascimento de Cristo, pela obra milagrosa do Espírito Santo de Deus, sempre que o anjo Gabriel apareceu lá em Daniel e para Maria, ele trouxe mensagens para elaborar o plano de Deus aqui na Terra, e uma foi justamente a multiplicação. Então, tanto o pai como a mãe, eles são responsáveis pela formação, pela criação, pela preocupação desde da concepção ali, do anúncio que está grávida. E isso mostra que até Maria, ela ficou perplexa como o anjo trouxe aquela notícia para ela, mas ela disse, como será isso? Ela disse, sua prima já é velha, então para Deus é impossível. E colocando a responsabilidade para os dois, você vai ter. Então cuide, zele, guarde que ele será o salvador de toda a humanidade. É isso aí. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Salmo 127, versículo 3. Então, os casais, né, a mulher, o marido, o pai, a mãe, não deve ter a gravidez como um problema, como algo indesejado, uma gravidez indesejada. Daí a importância de nós, né, usarmos com bom senso, não vou dizer usarmos, mas desfrutar da bênção do sexo conforme o plano de Deus. Deus foi quem criou o sexo, Deus foi quem criou o prazer sexual e criou para que ele seja desfrutado dentro do casamento, dentro de uma relação de compromisso, de amor entre um homem e uma mulher. Então, quando o ser humano viola esses princípios, então está sujeito a acontecer vários problemas, várias coisas, e depois da revolução sexual da década de 60 até hoje, tem se propagado no mundo inteiro, principalmente no mundo ocidental, uma prática sexual muito irresponsável,
uma prática sexual muito irresponsável e, apesar de ter surgido a pílula anticoncepcional, apesar de ter surgido vários outros meios anticoncepcionais, as pessoas, muita gente, em sua depravação sexual, tem praticado sexo de forma irresponsável e tem, em alguns casos, surgido a dita gravidez indesejável. E muitas vezes isso é encarado como um problema e, para resolver o problema, tem se buscado o aborto. Tem casos de aborto que mulheres procuram porque foi estuprada, não conseguiu ainda vencer aquela dificuldade do trauma, etc. Mas a maior parte dos abortos que são realizados no mundo inteiro são frutos de uma gravidez indesejada, porque foi fruto de uma prática sexual ilícita, às vezes de uma traição, às vezes de uma fornicação, de uma prática sexual totalmente imoral e contrárias aos padrões de Deus, e busca o aborto para resolver o problema. Mas a Bíblia diz, fechando aqui essa parte do tópico 1, da concepção de Cristo, a história de Jesus e João Batista, mostra a importância da vida intrauterina. Deus considera tão importante a vida intrauterina que Deus resolveu morar 9 meses no ventre de uma mulher. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando Maria, que estava grávida de Jesus, foi visitar sua prima Isabel, Isabel já estava grávida já de 6 meses e Maria tinha acabado de conceber. E quando Isabel, Lucas 1:41 diz que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, o bebê João Batista, que estava no ventre de Isabel, sentiu a presença de Jesus ali naquela visita. No versículo 44, diz, logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Então, o bebê já manifestava ali reação de alegria diante da presença de Jesus. E a própria Bíblia também diz, em Lucas 1:15, que João Batista será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, ou desde antes do seu nascimento. Então, é maravilhoso a gente ver a sacralidade do útero, do ventre materno. Professora, sessão tópico 2 da nossa lição enfatiza o problema muito grave na nossa sociedade, que é a cultura de morte. Eu sei que a ênfase muito grande aqui está na questão do aborto, mas nesse tema, abrindo um pouco mais sobre essa questão da cultura de morte, tem toda uma questão aí de eutanásia, homicídio, assim, a perda do valor da vida humana e tanta coisa mais. Você falou há pouco tempo que a vida começa na concepção e a gente não pode estabelecer aí qual é a data, a partir de que quantas semanas vida, ser humano ou não é. Eu lembrei, professor Ascensão, na sua fala, que está tramitando dentro do Supremo Tribunal Federal uma ação que entraram lá na Justiça para querer que o Supremo Tribunal Federal aprove o aborto até a 12ª semana. E, inclusive, é bom a gente esclarecer que não existe nenhuma lei no Brasil que aprove o aborto na 12ª semana. Então, a legislação brasileira, ela apoia, vamos dizer assim, descriminaliza, o certo não é apoiar nem incentivar, mas descriminaliza o aborto quando a mulher foi vítima de estupro, e também descriminaliza o aborto quando ocorre risco de vida para a mãe. Então, entre a vida da mãe e do bebê recém-gerado, opta-se pela vida da mãe. E depois o Supremo Tribunal Federal aprovou lá o aborto de bebês anencéfalos, com problema de formação cerebral, porque diz que aquele bebê não vai sobreviver, etc. e tal. Então, permitiu o aborto, mas isso não foi legislação do Congresso Nacional,
e agora os ativistas pró-aborto entraram com uma ação no Supremo, ganharam essa do anencefalo, agora quer que o Supremo libere até 12 semanas, como que até 12 semanas, aquilo ali que está no ventre da mãe é apenas um montoado de células e não é uma pessoa humana. Então, foi muito bem feita a sua colocação, porque na sociedade pós-moderna relativista, fala-se até a partir de quantas semanas a gente pode considerar uma pessoa, né? Então, isso aí, será que é reflexo dessa cultura de morte? Com certeza, nós temos que entender dessa forma, né? Nós precisamos olhar biblicamente e considerar, por trás de tudo isso, os efeitos de uma sociedade que está mergulhada no pecado, é distante de Deus, né? Nós temos a questão do orgulho, do egoísmo do ser humano, e aí todas essas questões que envolvem o descarte da vida humana, né? Então, para nós que entendemos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e nós entendemos o valor que a Bíblia coloca, que a palavra de Deus traz a respeito da vida humana, nos leva a pensar sobre isso, sobre o valor dessa vida, independente da forma como ela está vindo, né? E a questão da deficiência, nós não podemos aceitá-la como esse argumento que estão utilizando como um argumento válido, porque nada nos impediria agora também de descartar essas crianças depois do nascimento. Qual seria a diferença, né? De descartar a vida, por exemplo, de um bebê que nasceu com um defeito congênito, com uma limitação física. Qual a diferença seria? Apenas estaria ali tirando a vida de um enquanto ainda está no útero e depois fora. Então, não. Quando se olha uma criança exteriormente, um bebê, eu acho que o ser humano, por mais corrupto em seu coração que seja, há de haver nele uma sensibilidade para olhar para essa criança e não dizer que deve se descartá-la pelo fato dela ter ali as suas limitações físicas, suas capacidades mentais limitadas por algum problema, alguma limitação, algum defeito. Então, a palavra de Deus e a lição nos leva a refletir sobre a importância da vida, a sacralidade da vida. É justamente isso, que os argumentos sobre ser deficiente, ou ser anencefalo, ou uma série de outros problemas, e nós, enquanto professores, devemos ter sensibilidade de abordar isso, que nós estamos lidando com sentimentos, com emoções, com problemas que são complexos, que envolvem famílias, mas nós devemos enfatizar isso, que essas condições não diminuem o valor que essas vidas têm, porque também foram criados por Deus. Embora tenha sido dessa maneira, com essas situações especiais, mas foram vidas criadas por Deus, né? E se nós entendermos o valor do ser humano e a doutrina sobre Deus e a doutrina sobre o homem, olharmos para o Salmo 139, nós vamos nos posicionar favoravelmente contra essa ideia de que há uma condição que se justifique, né? Então, não há, biblicamente, nós não podemos justificar nenhuma situação que queira acabar, interromper com a vida, seja na sua concepção, seja na parte idosa, que às vezes também nós sabemos, nós vivemos um período histórico em que foi feito uma higienização, vários governos autoritários fizeram higienização dos seus países, colocando deficientes, colocando idosos como pessoas inválidas para a sociedade, porque aquelas pessoas não podiam produzir. Então, isso é totalmente contra a palavra de Deus. E nós devemos, nós como igreja, temos essa responsabilidade de enfatizar o valor da vida humana acima de qualquer coisa, né? Acima de qualquer condição que se possa se levantar como argumento para que essa vida seja interrompida, né? É isso que a palavra de Deus coloca para nós e nos leva a refletir.
Isso, a professora Seisão está tocando num ponto muito importante, a questão da eugenia, que é essa tentativa de fazer um melhoramento genético da população, das pessoas, e tirar da população pessoas que carregam genes defeituosos, que carregam genes que vão provocar doenças, né, doenças congênitas, que vão dar trabalho aos pais, que vai diminuir a produtividade dos pais e que vai gerar pessoas que vão depender do SUS ou do INSS, e aí as pessoas que estão vivas decidem sobre a vida daqueles que ainda estão vivos, mas ainda estão no útero. Então, isso é terrível. O próprio nazismo, ele trabalhou muito nessa questão de eugenia, achando que a raça ariana era superior e tinha que matar todo mundo que achava que era uma ameaça à purificação racial. Inclusive, hoje, com o avanço, professor Joseone, da medicina e do diagnóstico intrauterino, a medicina avançou tanto que é possível detectar já dentro do útero da mulher se aquela criança vai ter ou não várias doenças congênitas, doenças que já podem ser detectadas por uma análise genética. E aí, o pai e a mãe, né, sabendo dessa informação prévia, pode tomar uma decisão de abortar. Quer dizer, que o aborto ali seria não por causa de uma gravidez indesejada, de um sexo irresponsável, mas às vezes de um casal casado mesmo, com compromisso, mas que tem, por causa do egoísmo, é muito grande, não quer ter trabalho, não, que eu fiz um exame genético e meu bebê vai nascer com síndrome de Down, ou vai nascer com não sei o quê, ou com isso, ou com aquilo, e vai ser muito confuso, vai ser muito problemático para mim, vai dar muito trabalho, vai atrapalhar meus estudos, vai atrapalhar minha carreira profissional, eu não tenho estrutura para isso, e aí pode-se optar pelo aborto. Então, essa cultura de morte que existe na sociedade, ela, com muita facilidade, pessoas decidem pela vida do outro. Enquanto Deus é quem dá a vida e quem tira a vida, pessoas estão decidindo. Essa questão é tão séria que depois que teve o dilúvio, lá em Gênesis 9, Deus falou sobre essa questão da vida humana. Um dos principais pecados da geração antediluviana era o homicídio, de assassinar pessoas, e Deus disse, olha, quem matar, quem cometer homicídio, é digno de pena de morte. Então, é muito sério isso aí, porque a pessoa está querendo, é uma afronta contra Deus. O ser humano é uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, e alguém decidir pela vida dele. Professor Joseone, o comentarista fala aqui de todo um projeto ideológico, porque essa cultura de morte, ela instrumentaliza o Estado e as leis e todos os setores da sociedade, formadores de opinião. Como é que ela atua, esse projeto ideológico? Justamente através dessas ideias sobre essa cultura de morte, sobre legislação e etc., traz algumas consequências para toda a sociedade, né? Principalmente essas pessoas que pregam essa ideologia começam a utilizar uns slogans, meu corpo, minhas regras, e temos vários casos de pessoas que nasceram, entre aspas, com uma deformidade, sem braços e sem pernas, e hoje em dia são pessoas bem-sucedidas, até pessoas como a gente que tem 2 braços e 2 pernas. Então, isso, infelizmente, digamos assim, que é uma afronta à lei de Deus. Isso nós já podemos ver na nossa legislação brasileira, no Código Civil, no artigo 2, que ele apresenta a personalidade da vida humana desde a sua concepção, ainda diz assim, salvo, certo, desde o nascituro, desde da fecundação. Então, nossa lei brasileira hoje ainda é considerada crime. Como você foi feliz nas suas palavras, o STF, na ADF 54, eles utilizam esses pretextos para poder fazer algo através de um movimento ideológico, né? Então, em 2004 teve uma ideologia, em 2012 também essa ação ela foi, e temos também legislações internacionais que apoiam esse tipo de cultura, como Cuba, Portugal, Alemanha, França, Espanha e diversos países. Só que aí acontecem os efeitos psicológicos para as pessoas, isso segundo a medicina, que diz que o aborto causa traumas, depressão,
ansiedade e outros efeitos psicológicos, além do mais. Aí é onde vai entrar as questões de éticas para esse movimento, né? Vai entrar com a ética médica, que diz o seguinte: a interrupção da gravidez por encefalia pode ser considerada um procedimento ético para evitar sofrimento, como você bem citou aí, psicológico, tanto na gestante como no feto. Aí entra a nossa ética religiosa, que diz que a vida começa na concepção, isso independente de tudo, certo? Portanto, aborto seria um crime contra a lei de Deus, certo? E contra os costumes de Deus. Aí entra também a ética moral desse povo, né? Que utilizam esses pretextos para poder se utilizar melhor desse slogan. Aí a ética moral argumenta que a vida do feto ancefálico é uma vida sem qualidade. Pelo contrário. Deus já mostrou claro, na lição já mostra claro, que Deus ele concede a vida desde a sua concepção e ninguém pode mais tirar. E através disso, temos várias passagens bíblicas que falam a respeito do nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, e não sabeis vós que o templo de Deus é quem habita em vós. Lá em Efésios, capítulo 5, versículo 28, assim deve os maridos amar suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Olha, então, assim, são esses efeitos que esses slogans, meu corpo, minhas regras, não existe. Isso fere os atributos de Deus. Então, nós somos pró-vida, vamos ser pró-vida e vamos defender a vida humana desde a sua concepção, como rege nossa lei brasileira e como rege os princípios bíblicos. É verdade. Infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas na sociedade têm essa cultura pró-morte e promovem o aborto e fazem ativismo pró-aborto e se utiliza de todos os meios de influenciar o poder público, a política, o legislativo, o judiciário, o Ministério Público, para facilitar, o que puder facilitar, o que puder incentivar o aborto, se utiliza das mais diferentes estratégias culturais, intelectuais e políticas para impor a agenda do aborto, né? E assim, a maternidade é depreciada a fim de que a mulher não deseje ser mãe. O conceito de saúde reprodutiva é modificado para justificar o aborto como medida de saúde feminina. Inclusive, até mesmo alguns cristãos progressistas, quando fala sobre esse tema, não são todos, mas alguns deles evitam condenar a prática, nunca condena a prática, e quando toca no assunto, aí alguns cristãos progressistas falam, não, mas isso é uma questão de saúde pública, eu não faço, mas a gente não pode impedir, nem querer tirar o direito dos outros fazerem. Então, essa relativização que existe muito forte na sociedade pós-moderna, vai relativizando tudo, coisas que para Deus são absolutas, existem valores absolutos, inegociáveis da palavra de Deus. Essa desculpa de que o aborto é uma questão de saúde pública, porque a mulher rica faz o aborto clandestino numa clínica e paga por ela e tem proteção de vida, e a mulher pobre vai fazer o aborto através de maneira insegura e tal, então vamos aprovar a legalização do aborto, etc. Então, existe essa cultura de morte. Inclusive, recentemente, no Brasil, existia alguns procedimentos no Ministério da Saúde, porque a lei brasileira ela legaliza o aborto quando a mulher é vítima de estupro. E só que o Ministério da Saúde antes tinha um procedimento que tem que ter uma comprovação de que realmente a mulher foi vítima de estupro. Tem que ter tipo um boletim policial, tem que ter alguma comprovação. Mas hoje em dia, no governo atual, não precisa mais nada disso. O Ministério da Saúde atual já não, basta só a mulher dizer. Basta só ela falar e pronto, a palavra dela já é suficiente, ninguém pode mais perguntar mais nada, não pode investigar mais nada, basta só que a palavra dela. Então,
há toda essa agenda para o aborto, impõe, né, incentiva bastante na sociedade essa prática, né? E esse slogan, meu corpo, minhas regras, que faz parte dessa concepção de que a pessoa tem autonomia sobre o seu próprio corpo e faz dele o que quer, né? E, como a gente falou há pouco tempo, o bebê que está lá no ventre materno não é um mero amontoado de células da mãe, ali já é um material genético diferente, já é uma outra pessoa de corpo, alma e espírito. Então, a Bíblia ela fala bastante da sacralidade do corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13, né, diz que o corpo não é para a imoralidade sexual, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios 6, 18 a 20, a Bíblia diz: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Então, o corpo, ele é muito importante para Deus, e o ser humano não pode fazer o que quiser do corpo. Professora Conceição, o tópico 2.3 aqui da nossa lição, a prática do aborto. O que é que nós podemos acrescentar ainda mais do que o que a gente já falou sobre esse tema? A gente pode enfatizar na nossa sala de aula com os nossos alunos que precisamos considerar a crença, a nossa fé, a nossa convicção de Deus como criador de todas as coisas. E esse fundamento vai automaticamente nos remeter à ideia de que a vida é inviolável, né? Tanto desde dentro do útero, desde a concepção, e também fora dela, a toda a sua continuidade. Então, a prática do aborto, como já foi comentado, desconsidera todos esses efeitos, como o professor Joseone mencionou, todos os efeitos danosos psicológicos, né, na saúde da mulher, e coloca muito foco na questão da mulher que está carregando, mas, como nós já comentamos aqui, são duas vidas. A própria medicina, ela encara o feto e a mãe como duas pessoas, como tem a saúde do nascituro e tem a saúde da mulher. Há uma preocupação com a saúde do bebê, que ainda está no útero, e também há uma preocupação com a saúde da mãe, indicando que são duas vidas, que são duas pessoas independentes. Então, qual é a maneira, a nossa visão bíblica, a nossa visão cristocêntrica de tratar esse assunto? Puxando para a natureza do feto, né? Senão a gente cai no que a gente acabou de comentar, né? A questão do direito da mulher, do direito sobre o corpo, e, na verdade, a concepção bíblica nos chama a atenção para olhar para o feto, para o bebê, para uma pessoa que já tem os seus direitos também como ser humano, como indivíduo, e que é necessário ter todo o cuidado. Então, se nós prestarmos atenção e levarmos em consideração o princípio bíblico de olharmos Deus como criador de todas as coisas, aquele que dá a vida, aquele que concede a vida, aquele que permite que todas as coisas venham à existência, então nós vamos considerar esse feto como um ser vivente. Se ele está vivo, é uma vida humana e, portanto, já tem aí todos os pressupostos, direitos a cuidados e preocupações que envolvem a preocupação com outro ser humano, um bebê que já nasceu, ou um idoso que já está perto do fim da sua vida. Então, nós temos que chamar atenção para isso, para a natureza dessa criança, desse bebê que está no interior da mãe, porque aí nós estaremos dando um embasamento bíblico mais forte, né, mais seguro a respeito dessa preocupação.
para fugir um pouco dessa questão de ser um direito de escolha. Nós olhamos para o bebê como um ser humano, criado por Deus, ele está em formação, ele é um ser humano, poderíamos até aplicar, né, que ele ainda não é um ser humano formado, mas ele é um ser humano em potencial. Se nada ocorrer, se tudo ocorrer bem, se nada acontecer, nada interromper essa gestação, ele vai se tornar um indivíduo e vai carregar em si essa imagem, a criação de Deus, né? Então, nós precisamos chamar atenção para a natureza do feto, ainda no ventre da sua mãe, para podermos enfatizar que a Bíblia reprova essa prática, esse assassinato. Né? Isso, o bebê dentro do ventre materno, independentemente do tempo de gestação, já é uma pessoa humana, imagem e semelhança de Deus, com corpo, alma e espírito, e a única diferença dele, para nós que estamos aqui estudando esse tema, é o tempo e a nutrição. Então, se der tempo e a nutrição, vai se desenvolver. Uma criança, quando nasce, um bebê pós-nascimento, ele também não está desenvolvido, ele está em desenvolvimento, mas já é uma pessoa humana, a imagem e semelhança de Deus. Um pré-adolescente, um adolescente ainda não está completamente desenvolvido, mas é uma pessoa humana, a imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia considera tão importante isso, que em Êxodo, capítulo 21, versículos 22 e 23, diz assim: se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Mas se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Observe que no versículo 23 diz: se houver danos graves, a pena será vida por vida. Então, a Bíblia, lá no Antigo Testamento, em Êxodo 21 e 23, considera a vida intrauterina como de mesmo valor da vida de uma pessoa adulta, né? De uma pessoa adulta. Professor Joseone, tópico 3 da nossa lição, a sacralidade da vida. Já falamos alguma coisa já sobre esse tema, mas antes de concluir a nossa lição, o comentarista propõe reforçar essa parte aí da inviolabilidade da vida. A gente vive numa sociedade que defende-se muito o vulnerável, o oprimido, aquela pessoa que está em vulnerabilidade social e está sendo vítima de qualquer violência ou opressão, e a gente tem que defender mesmo, porque a Bíblia diz que Deus é Deus dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, e se a sociedade não cuidar dessas pessoas, elas vão clamar a Deus e Deus vai agir contra essa sociedade. Então, isso é importante. Mas também uma pessoa no ventre materno, um bebê que está no ventre, também é uma pessoa muito vulnerável e dependente dos cuidados, né, dos pais. Pastor Fábio, a sacralidade da vida, ela é uma crença totalmente fundada na Bíblia, e de toda a vida humana, ela é sagrada e deve ser protegida. Isso biblicamente falando, como você bem citou aí. Então, o autor aqui vai deixar claro sobre alguns episódios sobre a sacralidade da vida, principalmente lá em Salmos 139, né? Que o salmista diz que tu me formaste no interior do seu ventre, me teceste desde a minha mãe. Então, assim, o salmista, ele expressa aqui a maravilha diante do cuidado que Deus tem na formação de uma pessoa no ventre materno, né? Então, assim, como nosso tema é a dessacralidade, é uma disseminação e retirada daquilo tudo que é sagrado. Então, isso mostra que devemos ter um cuidado, que a lei de Deus, ela não faz distinção entre aborto e o infanticídio. Pelo contrário, chama tudo que é homicídio. Não matarás, não cometerás homicídio. Então, isso aí, dentro dessa perspectiva, sim, devemos proteger o inocente desde a sua concepção, né? Então, o salmista, como eu falei no começo, então, Deus, ele rege
nesse ponto como criador de modo ativo, no desenvolvimento, na sua concepção da vida humana, ele pessoalmente zela pela criancinha desde o momento da sua concepção, sua atenção, ele volta e compreende o plano maravilhoso de Deus que será para aquela criança. Então, por essa razão, Deus, certo, ele tem como aborto de um nascituro como homicídio, como você bem citou lá em Êxodo, e mostra que no verso 21, em algumas versões bíblicas, que a mulher dando à luz a uma criança prematura. Isso, a NAA, ela frisa bem isso, por causa de uma violência cometida contra a gestante. Então, aquela situação prematura, caso isso acontecesse, né? Então, ele tinha que pagar uma multa. Olha só. Então, o verso 20 deixa bem claro, se acontecesse uma briga contra a gestante, ela desse aquele filho prematuro, ele pagaria uma multa. Deus fazendo o quê? Eu sou pró-vida, então eu cuido da criancinha desde o seu ventre. E as lesões graves, caso acontecesse com esse filho, pagaria de outras formas, como você bem citou aí. Então, a sacralidade é tudo aquilo que é santo, é tudo aquilo que Deus deixou para a humanidade, é um presente de Deus para a humanidade, quando deu seu filho para morrer por todos, sendo nós ainda pecadores. Então, a sacralidade, ela rege isso, que Deus protege a vida humana e sempre vai proteger. É verdade, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos ouve, que nos assiste neste momento, é fundamental esse conceito bíblico de que Deus é o autor da vida. Deus criou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente, ou seja, ele passou a ser um ser vivo, ele passou a ter vida. Então, a vida vem de Deus, né? E Gênesis 1:26 diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, o ser humano, ele tem um valor intrínseco, né? O ser humano, ele é a coroa da criação de Deus. E por isso que nós defendemos, sim, direitos humanos, porque os direitos humanos que são bíblicos, né? Eu sei que há algumas distorções na sociedade atual de direitos humanos, inclusive essas ações que entram no Supremo Tribunal Federal, na Suprema Corte Americana, etc., eles argumentam de que a mulher tem o direito de abortar, porque isso é um direito fundamental. É um direito humano fundamental de decidir, de autodeterminação, de decidir sobre o seu próprio corpo. Mas a gente falou aqui que o bebê em gestação não é o corpo da mulher. É uma outra vida, uma outra pessoa que está vivendo dependendo da nutrição da mulher, e ele impõe à mulher várias mudanças na fisiologia e na anatomia da mulher. Então, a vida é santa, a vida é sagrada, defendemos o direito à vida. Zacarias 12:1, a Bíblia diz que Deus forma o espírito do homem dentro dele. Então, o bebê no ventre é imagem e semelhança de Deus e devemos defender o direito à vida. O direito à vida, ele vem antes de todo e qualquer direito. Todo e qualquer direito não é mais importante do que o direito à vida. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, diz assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá. Artigo definido ou, só ele. Ele é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então, nós, como seres humanos que já nascemos, não temos o direito de decidir quem deve ou quem não deve nascer, quem deve ou quem não deve viver. Mas, meus companheiros, professores, Joseone e Seição, a gente já vai partir para a conclusão da nossa lição de hoje, mas eu gostaria que a gente terminasse fazendo uma espécie de exegese ou de comentário sobre Salmos, capítulo 139, versículos 13 a 6. É impossível a gente falar sobre esse tema de vida intrauterina sem falar de Salmos 139, versículo 13 a 6. Eu vou ler aqui e vou pedir que
a irmã Conceição faça algum comentário sobre isso, e depois o professor José Une, e em seguida a gente faz o encerramento. Diz o texto bíblico, Salmos 139, versículos 13 a 16. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Professora Conceição, o que é que você gostaria de comentar sobre esse texto? Esse texto ele é belíssimo, né? Pelo fato de trazer aí justamente aquilo que é o nosso assunto, que nós comentamos aqui. A importância da vida, a valorização da vida. Por quê? Porque é um ato criativo de Deus. O salmista ele usa de uma linguagem muito bonita, né? Até de forma poética. Ele vai falar de coisas que na época que ele vivia eram até desconhecidas, mas Deus revela ali o mistério, né, da vida, da sua concepção, e também a continuidade, porque esse salmo ele vai falando desde quando o salmista ainda não era um ser fora do útero, mas ele vai remetendo desde a sua concepção até um relacionamento com Deus depois, né? Ou seja, fala da continuidade dessa vida. Então, traz para nós essa reflexão para que nós possamos meditar sobre isso, sobre essa valorização do ser humano. É um ser humano, nós devemos olhar o ser humano com compaixão, né, com amor, desde a sua concepção até a sua idade mais idosa, independente da sua condição física. É um ser humano que merece respeito, né? Eu tive um irmão deficiente que faleceu aos 15 anos, não tinha a sua capacidade física e mental era limitada, mas nós o amávamos. E é assim que deve ser. Nós não podemos descartar nenhuma vida e não podemos usar como argumento, né, esse argumento da qualidade de vida, que muitas vezes se sobrepõe à valorização, à santidade, né, do que é a vida, daquilo que ela tem de importância, porque foi criada pelas mãos de Deus. Então, é isso que esse salmo traz para nós, essa reflexão, que possamos pensar o ser humano a partir do ponto de que Deus é o seu Criador, né, desde a sua concepção até os seus últimos dias, independente de qualquer situação que esteja, situação de incapacidade, né, situação de limitação. É um ser humano que merece o nosso respeito, a nossa atenção, e a palavra de Deus nos orienta a fazer assim. Muito bem, professor José One, o que é que você gostaria de comentar a respeito desse texto de Salmos 139, versículos 13 a 16? Esse salmo, eu já citei ele, né, no tópico 3, logo no começo. Para mim é onde Deus ele já prepara o meninozinho desde a sua concepção, ele protege, que ele não tem um certo cuidado ali entre a mãe, entre as pessoas ativas, e mostra, eu vou defender ele, eu já conheço ele desde o seu ventre, esse para mim vai ser uma pessoa importante. Então eu vejo Deus protegendo a criancinha ali desde o seu ventre. E eu ainda tenho uma tia deficiente, né? E isso mostra que nós amamos do mesmo jeito, é tanto que ela faz mais coisas do que pessoas, do que minhas outras tias. A gente brinca até com ela, dizendo que se ela tivesse a condição física igual nós temos, ela fazia chover, né? Que ela faz coisas assim que a gente... Então, assim, é uma pessoa maravilhosa. E eu vejo assim, que no começo, minha avó dizia que queriam que ela tivesse, né? O aborto naquela época tinha umas plantas medicinais que fazia com que as mulheres abortassem. Minha avó disse que não, e hoje é uma pessoa maravilhosa, essa minha tia. Então, eu mostro Deus protegendo a criancinha ali, de maneira que
não dá para explicar assim esse salmo. Deus formando os ossos, já conhecendo aquela pessoa, montando célula, montando parte do seu corpo, se formando. Isso para mim é sagrado. Então, isso é essencial para toda a humanidade. Somos pró-vida, vamos defender isso, vamos ser contra o aborto, essas práticas de ideologia. Então, o professor tem que frisar isso, que nós somos pró-vida desde a sua concepção. É verdade, esse salmo fala a relação de Deus com o bebê, a relação de Deus com a vida intrauterina. Quer dizer, o salmista disse: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Então, quando ele ainda estava no ventre, Deus já estava trabalhando na vida dele, quando Deus já via o corpo ainda informe. E eu acho interessante esse termo, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Essa palavra fala de uma obra de arte. Essa palavra no original hebraico fala de uma obra de arte manufaturada, assim, feita com as próprias mãos do artista. Então, tecendo, fiando, uma obra de arte que tem um valor incalculável. Não é uma máquina que fez em larga escala, mas é uma peça única. Cada ser humano é uma pessoa única, com corpo, alma e espírito, com um destino eterno, uma pessoa que é a imagem e semelhança de Deus. Deus forma o espírito do homem dentro dele, lá em Zacarias 12:1 fala isso. E Deus já via, antes que ainda tivesse osso, o corpo ainda informe, Deus já se relacionava com aquela pessoa, com todos nós. E a gente viu aqui sobre a questão de Jesus e João Batista, quer dizer, Jesus no ventre de Maria e João Batista no ventre de Isabel. A presença de Jesus no ventre de Maria agitou João Batista no ventre de Isabel. A presença de Jesus no ventre de Maria alegrou João Batista no ventre de Isabel, até mesmo vida intrauterina influenciando vida intrauterina. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, vocês que são professores de escola bíblica dominical, que nos acompanham semanalmente, concluindo esta lição de hoje, o nosso comentário, a nossa revista diz aqui na conclusão: a concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a sacralidade da vida intrauterina. A interrupção da vida em qualquer fase da gravidez é uma agressão ao direito inviolável de nascer. A valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios imutáveis do cristianismo bíblico. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua atenção. A paz do Senhor, e lembre-se, este programa e nenhum outro substitui a nossa aula lá na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, na nossa congregação, interagindo com os nossos alunos, uns com os outros, aprendendo uns com os outros. Deus abençoe você. Muito obrigado, professor Joseone, muito obrigado, professora Ascensão, por mais esta aula, e que Deus continue usando vocês para a glória de Deus, e vamos continuar ensinando a palavra de Deus, que é maravilhoso. Amém. Senhor. Amém, a paz do Senhor. Para todos, e até o próximo programa, se Deus quiser.